O fantasma depois do show. É um moço que nos conta essa história. Eu sou músico e fui fazer um show em uma cidade no estado do Piauí. Lá fui para um hotel com o pessoal da banda. Estávamos eu, meus 2 irmãos e mais 9 pessoas. Curioso que só havia um corredor que dava acesso a todos os quartos e só tinha um banheiro nesse corredor. Era o segundo dia de carnaval. Começamos a fazer o show por volta das 10 horas da noite. Quando foi lá pela meia-noite, faltou energia e o prefeito da cidade pediu que começássemos mais cedo no outro dia. Cheguei para os meus irmãos que estavam bebendo com a dona do hotel e chamei para irmos embora, dormir. E eles me falaram que iriam depois. Perguntei à dona se havia alguém no hotel e ela disse que não, mas que havia deixado uma vela apagada em cada quarto e uma acesa na mesa. Logo na entrada, e uma acesa na mesa, logo na entrada, para que quem chegasse pegasse a vela acesa e acendesse a de seu respectivo quarto. Porque acabou a energia, acabou a força. Falei, gente, mas tinha luz elétrica lá. Porque não tinha. Acabou a força no show. No show não, na cidade, enfim. Bom, fui pro hotel sozinho. Ele era muito antigo, as portas divididas em duas, com aproximadamente 2,5 metros de altura cada porta. E quando cheguei, abri as portas que rangiram como um filme de terror. Foi quando me deparei com uma mulher enrolada em uma toalha, com uma vela acesa na mão, com cabelos que cobriam seu rosto inteiro e andava puxando a perna em direção aos quartos, tipo arrastando uma perna. Me sentei à mesa onde estava a vela acesa, como a dona do hotel havia dito, e fiquei observando essa mulher andando lentamente pelo corredor. Então pensei, não posso retirar essa vela aqui da mesa, pois quando meus irmãos chegarem vão ficar no escuro. Vou esperar ela entrar no quarto para eu poder ir para o meu quarto. Quando ela estava na metade do corredor, a vela que ela segurava se apagou e a mulher sumiu como fumaça. Logo em seguida, eu senti um vento frio e foi aí que percebi que ela era um fantasma. Saí andando de ré até a porta e corri até onde estavam meus irmãos. Cheguei ofegante e contei o acontecido. A dona do hotel disse que já era acostumada a ver a tal mulher andando no corredor. E passamos mais 2 dias no mesmo hotel e graças a Deus não vimos mais nada. Ainda bem, hein? Eu já contei esse relato em algum momento no canal. Espírito de criança adoeceu minha irmã. Eu, hein? Oi, Ana, meu nome é Fulano. Eu vou te contar um dos fatos sobrenaturais que mais marcaram a minha vida e da minha família. Vou manter nossos nomes, pois não tem problemas. Ok, tá registrado aqui que vai manter o nome, não tem problema. Então tá. Minha irmã Bruna sempre foi uma criança danadinha e alegre. Ela é mais nova que eu, 2 anos. Esse relato começa quando ela tinha por volta de uns 5 anos. Meu pai sonhou que ela iria morrer numa queda de uma escada que estava na casa da minha avó, credo. Quando meu pai acordou, já foi logo contando para minha mãe o sonho, dizendo: Olha, Ana, não vai deixar a Bruna brincar e nem subir em escadas na casa da tua mãe. Eu tive um sonho horrível e ela morria nesse sonho. Não deixa ela nem chegar perto da escada. Daí, mamãe, que não é muito ligada nas coisas, nem deu muita importância, mas tranquilizou ele dizendo que não deixaria. Num certo dia, logo após ele sonhar isso, fomos até a casa da minha avó e, para o terror de papai, a primeira coisa que ele avistou foi uma escada, que nunca ficava nesse lugar, perto de um batente de mais ou menos 2 palmos de altura. Boa para uma queda, pois estava mal posicionada. Papai só sossegou quando a gente foi embora. Bom, nada aconteceu nesse dia. Porém, nos dias que se seguiram, minha irmã começou a adoecer gradativamente. Diarreia, vômito, não se alimentava, não brincava e passava a maior parte do tempo só dormindo. Meus pais, coitados, sem condições financeiras de pagar o hospital, estavam tratando ela em casa, mortos e aflitos.
preocupados com a Bruna, que não melhorava de jeito nenhum. Meu pai andava vendo uns vultos de uma criança loirinha andando pela nossa casa. E nesse meio tempo teve a ideia de procurar uma amiga dele que era médium de um centro espírita que ele frequentava na época. Ele achou que alguma coisa espiritual poderia estar ocorrendo ali com minha irmã e ele estava certo. Rabin? Bom, e ele estava certo, alguma coisa espiritual estava acontecendo. Eu não entendi muito bem tudo o que estava acontecendo. Sentia falta de brincar com a minha irmã e, sem saber como ajudar, pedi a Deus, num bilhete escrito por mim mesmo, assim: Meu Deus, ajuda que minha irmã melhore. Eu amo ela. Obrigada, Deus. Ai, que bonitinho. Bom, se a irmã dela tinha uns 5 anos, ela tinha uns 7 anos, é isso? Bom. Nesse dia fomos buscar a tia Socorro, que é a médium, para que ela olhasse minha irmã. Cara, foi o dia. Assim que ela chegou lá em casa, deu uns passes na minha irmã que estava dormindo no momento. Foi assim que tudo começou. A minha irmã começou a falar de olhos fechados, algo que ninguém estava entendendo. Falou e começou a chorar. Detalhe, não era minha irmã. Então, a tia Socorro incorporou um indiano que ela recebia no centro espírita, chamado Irmão Shahamajê. Ele começou a conversar com uma entidade que estava incorporada na minha irmã. Isso tudo acontecia com minha irmã de olhos fechados, inclusive as lágrimas que caíam dos olhos da minha irmã. Era uma menina, criança da mesma idade que a minha irmã. Ela disse o nome dela, mas eu não sei por que cargas d'água eu não consigo lembrar o nome. Era um nome comum. Ela estava chorando, desincorporou da minha irmã, que estava muito fraquinha, para incorporar na tia Socorro e conseguir falar o que ela queria. Na mesma hora, a lágrima começou a jorrar nos olhos da tia Socorro e ela ficou com um jeitinho de criança surpreendente. Começou falando que amava muito a Bruna, que estava procurando ela há muitos anos, pois a Bruna era a melhor amiga dela. Disse que as duas haviam vivido há um tempo atrás em um orfanato na Inglaterra e que lá sofreram bastante maus tratos. Bruna era mais velha e, pelo que eu entendi, ela era bem novinha, e a Bruna meio que a protegia. Quando essa garotinha, que vou chamar de Natália, pois não lembro o nome dela, ficava de castigo numa espécie de solitária, minha irmã que levava comida para elas escondidas. Até que um dia meu pai e minha mãe adotaram a Bruna. Ou seja, eles 3 viveram essa vida juntos novamente. E quando eles foram embora com a Bruna, a Natália sofreu muito essa separação da amiga. Sofreu tanto que morreu de tristeza. Desde então, procurava por Bruna em todos os lugares e, quando a encontrou, encarnada ali, se aproximou dela e queria ficar junto dela para sempre. Seu plano era fazer Bruna desencarnar naquele dia da escada, para ficarem juntas no outro plano. A Bruna vivia dormindo porque simplesmente elas ficavam brincando no plano astral esse tempo todo. Nossa, eu escutando isso, criança, não sei explicar nem o que eu senti, mas achei que estava na hora de me meter e entrei na conversa sem me chamarem. E ela falou assim: Olha, Natália, não fica triste não. Um dia vocês vão se encontrar, mas agora a Bruna precisa viver essa vida aqui comigo. Eu sou irmã dela. Prometo para ti que vou cuidar dela, mas você precisa ir com o irmão Jahamajé agora. Lá tem muitos brinquedos e muitas outras crianças para você brincar. Eu vou cuidar da Bruna, tá? Ela me olhou e disse: Mas eu tenho medo de ir. Aí eu disse: Não fica com medo não. Você tá vendo o irmão Jahamajé? Ele é muito legal e ele vai com você. Ela já não estava mais chorando. E pode parecer que foi fácil convencer ela, mas vou tentar explicar o que aconteceu no momento que eu estava falando. Eu senti meu coração disparar em um impulso de falar aquelas palavras.
Eu não sabia de nada que ela iria encontrar do outro lado, mas uma espécie de fé tomou conta de mim. E tudo que eu estava falando para ela, eu realmente estava vendo na minha mente. Crianças brincando, um lugar legal, cheio de brinquedos e repleto de paz. Hoje, analisando isso, eu não sei explicar o que foi esse momento. Bom, então, depois desse momento, ela se despediu e disse que amava a Bruna. Aí entrou o irmão Jarramagé, que pegou na minha mão e me deu os parabéns pelas palavras. Disse que eu poderia me preparar, que eu seria uma boa doutrinadora no futuro. E então, minha querida Ana, para nossa alegria, no mesmo dia, minha amada irmã voltou ao normal, sentindo fome, sorrindo e conversando com a gente. Foi tão especial esse momento que eu não tenho palavras melhores para descrever. Meu pai ainda perguntou para ela o que ela andou sonhando e ela, sem nem imaginar tudo que tinha passado, disse: "Ah, pai, sonhei que estava brincando." E nunca mais nada parecido com isso aconteceu com a minha bichinha. Olha, então, olha lá, isso que eu falo, por causa de outra vida, aquela criança que parece que não encarnou, ficou para lá, sofreu muito, buscou a amiga dela, que agora também, que era criança também, e só que nessa ela queria que ela desencarnasse para ir brincar com ela, ou seja, ia matar a menina. Se não é a irmã aqui conversar e convencer de que agora, né, tipo, não dá agora, não faça isso, né? E aí eu penso assim, quando esse é um caso, pode ter outros casos por aí, né, que a pessoa tá adoecendo tudo, então pode ser um espírito que fica ali te querendo, às vezes nem, como esse espírito aí de criança não queria o mal dela, pelo contrário, ela gostava tanto que ela queria pegar pra si, né, tipo matar pra levar pro espírito ficar lá brincando com ela. E ela dormia muito porque ficava brincando no astral com a outra. Louco! Já aconteceu algo parecido? Conta pra gente. Próximo relato. A chave brincalhona. É um moço que nos conta. A minha casa é uma casa normal, uma casa nova, bem cuidada, bonita, sem essa de casa assombrada ou histórico de atividades sobrenaturais. Numa noite eu não consegui achar o meu molho de chaves, mas só fui procurar de fato no outro dia, depois do almoço, hora que a minha mãe também está em casa. Perguntei para minha mãe se ela havia pego a chave por engano. Ela checou a sua bolsa e disse que não. Aí começamos a procurar. Na mesa do escritório, embaixo dos móveis, embaixo das almofadas do sofá, em nossos quartos, enfim, em todos os locais possíveis. E nada. Ela havia sumido. Pensei até ter perdido na rua. Pois bem, minha mãe saiu de carro para o seu trabalho e eu fui lavar umas louças. Assim que acabei de lavar, fui para a sala, que é ao lado da cozinha. E a minha chave estava no sofá. No lugar mais exposto de todos, que eu e minha mãe, já havíamos procurado. Pela posição da chave, parecia que queriam que tivéssemos realmente a impressão de que ela havia aparecido do nada, pois ela estava com as chaves meio que separadas umas das outras, posicionada no sofá, num ângulo que assim que você saísse da cozinha e fosse para a sala, você a veria. Esse molho deve ter umas 6 chaves, praticamente todas de uso cotidiano. A chave simplesmente apareceu nesse lugar num intervalo de uns 20 minutos, tempo de eu lavar a louça. Liguei para minha mãe perguntando se ela havia achado e colocado lá. Vai que quando eu estava na cozinha não tivesse escutado ela falando que tinha achado e colocado lá naquele lugar, né? Mas ela também ficou muito surpresa quando mandei a foto da chave em cima do sofá. Minha mãe, que não é nem um pouco ligada a assuntos, digamos, mais peculiares, respondeu a mensagem com mistério misterioso. Eu fiquei imaginando o que poderia ser. Sumir com a chave de alguém é uma ótima maneira de chamar atenção, não é? Afinal, usamos as chaves várias vezes ao dia. Alguém já viveu isso? Tem alguma ideia?
E, tipo, não existe a possibilidade de não termos visto a chave sobre o sofá. Tenho certeza absoluta que ela apareceu num lugar que ela não estava há 20 minutos atrás. Olha, eu já passei por algumas experiências desse tipo. Não vou relatar tudo aqui, mas quem acompanha já sabe da experiência que eu tive com a flor. Aliás, muitas dessas experiências estão todas relacionadas ao Vitório. Enfim, a mamadeira do Vitório sumiu uma época, não achava em lugar nenhum, de repente estava assim embaixo do berço, de uma forma até bem visível. Depois foi a florzinha, um brinquedo que o Vitório gostou, que sumiu da casa de uns amigos e apareceu dentro do carro. Tipo, ninguém foi até o carro. E ela, como se ela tivesse desmaterializado de dentro da casa e materializado dentro do carro. E o celular do Vitório. Tudo no Vitório. Meu Deus, o Vitório tem a capacidade de desmaterializar as coisas e materializar de novo. O celular que ele brinca, né, que ele assiste as coisinhas na casa da minha mãe, sumiu um dia, elas não sabia mais onde procurar, e de repente veio uma coisa na cabeça dela de abrir a porta do quintal de novo. Mas ela já tinha revirado, inclusive, o quintal, inclusive dentro da geladeira, não tinha encontrado nada. Quando ela abriu a porta do quintal, o celular estava colocado, assim, na frente da porta. Tipo, ninguém fez isso. E outras coisas, um anel que sumiu na bolsa da minha mãe, um mês depois ela encontrou na mesma bolsa que ela já tinha revirado, e coisas do tipo, assim, outras coisinhas a mais. Então, sim, isso acontece pra caramba. Agora, se é um espírito que desmaterializa de propósito e materializa, eu não sei. Se são espíritos brincalhões que tiram do lugar e depois devolvem, eu não sei. Se é a própria pessoa que tem algum poder psíquico de desmaterializar inconscientemente e depois materializar, eu também não sei, gente. Mas acontece. Próximo relato. Nunca alimentem espíritos famintos. É uma moça que nos conta, vamos lá. Olá, Ana. Tenho 60 anos e vou relatar um fato que ocorreu quando eu tinha 12 anos. Eu sou filha única, então todas as tarefas de casa ficavam sob minha responsabilidade. Meus pais trabalhavam e chegavam tarde. Eu ia para a escola, voltava, fazia comida, arrumava a casa, passava a roupa de nós três e o que eu mais detestava, lavava as louças da janta. Meus pais chegavam tarde, cansados. Eu fazia o almoço para também servir de janta para eles. Numa noite, eu estava realmente muito cansada. Meus pais foram deitar e, confiando que eu, como sempre, lavaria a louça da janta, fui deitar também. Peraí, o quê? Meus pais foram deitar e, confiando que eu, como sempre, lavaria a louça da janta. É isso, mas eu fui deitar também, é isso? Ana, eu tinha 12 anos e muitas responsabilidades. Não era como nos dias de hoje, não. Os jovens tinham mais responsabilidades e consideração. Afinal, meus pais se esforçavam para me dar colégio particular, boas roupas, sapatos bonitos. Enfim, eu achava que valia a pena fazer os meus trabalhos de escola às 11 horas da noite, né? Fazia tudo para ajudar os pais em casa, né? Bom, voltando à noite, que deixei a louça na pia, fui deitar, né? Lá pelas 2 da madrugada. Nossa, 2 da madrugada? Coitadinha, meu Deus. Voltando à noite, né, que eu deixei a louça na pia, fui deitar. Fui deitar. E lá pelas 2 da madrugada, entendi, ela já estava deitada, ela não foi deitar às 2. Ela já tinha ido deitar, porque estava cansada, ok? Mas quando foi lá pelas 2 da madrugada, morrendo de sono, eu ouvi barulho de louça na cozinha. Minha mãe acordou e viu a louça suja. Resolveu lavar, né? Tô pensando aqui, eu escutei barulho de louça. Será que minha mãe acordou e viu a louça suja, né? Será que ela resolveu lavar? Eu vou levar uma bronca, será? Ana, voltei a dormir e acordei sobressaltada, ainda ouvindo barulho de pratos na cozinha. Aí levantei e ouvi murmúrios de vozes. Fui caminhando pelo corredor devagar até a porta da cozinha e parei aterrorizada. Ana,
me segurei na parede para não cair. Havia vultos, sim, vultos negros, mais negros do que o próprio escuro, todos em torno da pia, comendo comida dos pratos, da lixeirinha da pia. Devia ter uns 3 ou 4 desses vultos. Eu dei um grito, sim, eu gritei e perdi os sentidos. Acordei no sofá da sala, no colo da minha mãe e sem voz, de tanto pavor. Minha mãe e meu pai achavam que eu tinha sonhado, que eu tinha tido um pesadelo. E fui na cozinha, né, para beber água, e me assustei com as sombras de luz que vinham dos postes da rua, que entravam pela persiana da janela. Ana, eles nunca acreditariam. Na verdade, eles nunca acreditaram em mim. Hoje, ouvindo os relatos dos assombrados, os identifiquei como espíritos famintos. E eu hoje, com 60 anos, nunca, nada me faz deixar louça na pia. Assombrados, isso é verídico. É verdadeiro. Nunca deixem alimentos, restos de comida em pias ou em mesas. Nunca alimentem espíritos famintos. Obrigada por ler, Aninha. Beijos em todos. Fiquem com Deus. Ups. Ai, eu acho que os daqui já comeram tanto, então, que meu Deus do céu. Já devem estar tudo sentado no sofá, já com as barrigas cheias, porque, sim, confesso que fica assim uns pedaços de pizza, às vezes ali por cima, um lixinho cheio, uma loucinha suja na pia. Às vezes eu escuto uns estralos, eu falo, não, é a geladeira que tá estralando, né? É o teto. Tem diferença de temperatura, né? As coisas. Vai ver espírito que tá comendo comida na cozinha, meu Deus do céu. Mas isso é verdade, gente. Já ouvi muita gente falando que isso daí atrai mesmo, que eles vêm comer. Coitado, né? Comer os restos que tá ali em cima. Comer, mas também não come, é espírito. Ele pega o quê? A energia da comida? São perdidos, eles ainda acham que precisam comer. E aí fica comendo o resto da cozinha das pessoas? Seriam espíritos ou seres de outra dimensão? Tá bom, gente, daqui a pouco vocês vão me chamar de louca, porque eu só penso em outra dimensão. Mas é que eu acho uma opção plausível, né? Eu acho. Você deixa a louça na pia de um dia para o outro, restos de comida? Já teve uma experiência desse tipo? Ai, tem uns relatos loucos aqui, ó. Tem um, acho que chama a Mulher da Boca Murcha. O rapaz levou um lanche para comer no quarto. Aí ele comeu um pedaço do lanche, não sei se estava cansado, sei lá, ele deixou outro pedaço do lanche no pratinho, deixou ali do lado do computador e deitou e acabou dormindo. E ele acordou de madrugada escutando. Sabe aquele barulho de gente mastigando com a boca aberta? E no que ele abriu o olho assim, na frente dele, comendo o resto de lanche que estava no computador ali, uma véia, com a boca, tipo, sabe, meio sem dente, com a boca murcha, assim, comendo o resto do lanche, babando ao mesmo tempo. É mais ou menos isso, eu acho, o relato. Então, mais uma vez, o lance de deixar restos de comida por aí atrai espíritos famintos. Você tem alguma história desse tipo? Conta aqui pra gente, a gente quer saber. Até uma moça escreveu, não, foi um rapaz, eu acho, que escreveu pra gente e falou, Ana, a minha esposa, depois que escutou os relatos desse tipo, ela não vai dormir, não deixa uma louça suja na pia mais, que morre de medo de atrair essas coisas. Mas é verdade, gente, é lógico que não é todo mundo que deixou louça na pia que vai ter um relato desse pra contar. Eu, por exemplo, assim, né? Me mexe, acontece, como eu disse, pedacinho de pizza aqui, um restinho de coisinha que fica ali, uma loucinha suja que dorme de um dia pro outro. Acontece, confesso que isso não me incomoda. Não, eu também, porque tem gente, assim, que fala, não consigo dormir se eu ver que tem louça na pia. É muito bom, assim, eu consigo dormir. Eu durmo, no outro dia eu falo, eu lavo, né, fica ali. Mas nunca aconteceu. Pelo menos nunca vi, nem ouvi. Se eu vi, tava dormindo e não liguei. Sei lá, atribuí aos gatos.
mas nunca vi nada. Muita gente, acredito que também não, né? Mas temos os relatos de gente que vivenciou isso, que viu isso como a moça agora que nos conta, né? Então, se você já presenciou isso, contribua com este acervo de histórias e conte a sua experiência pra gente de comida deixada, louça largada e fantasma alimentado, ok? Estamos aguardando. Não se esqueçam de deixar o like, pessoal. Likeando aí. Último relato, então, que é este daqui. Perseguição de outra vida? Vamos ver. Oi, Ana, eu sou a fulana, mas tudo bem me chamar de fulana. Agradeço por contar este meu relato de todo o coração. Admiro muito o seu trabalho e desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigada. Não há nomes no relato, pode ler tranquilamente e eu peço que se alguém já passou por isso, escreva nos comentários. E lá vamos nós. Bom, eu estava deitada na minha cama com uma sensação de inquietação, tentando cair no sono. Sabe quando você fecha os olhos e já se vê em outro lugar? Não sei. Eu acho que foi o sonho mais intenso que eu já tive na vida. Eu estava em um restaurante na Coreia com várias mulheres, na Coreia do Sul, com várias mulheres. Estávamos fazendo uma espécie de pré-casamento. Eu levei umas lembrancinhas do Brasil. 2 pessoas entraram no restaurante, somente nós estávamos lá. A porta foi trancada, ouvimos o estrondo da porta se fechando, 2 homens entraram, sendo um bem mais velho, ele parecia o Dumbledore, e um jovem, um bem mais velho e um jovem. O homem mais velho sentou-se ao lado da noiva e ficou ali conversando. O mais novo, que até então eu não tinha reparado, sentou-se do meu lado. Estávamos com medo. Sinto esse homem estranho me olhando. Sinto minha sobrancelha franzir. Quando olho para o lado, vejo o ser me olhando. Que ser? Esse homem, o homem mais novo, me olhando, percebo o interesse incomum por mim. Era um olhar curioso e intenso. Seus olhos eram desproporcionais para o tamanho da cabeça. E os olhos eram amarelos. Sua pele era quase translúcida e branca. Ele era magro, usava roupas comuns, em sua maioria preta. Às vezes parecia estar de chapéu, às vezes não. Me olhava com um olhar de interesse. Até que eu lhe perguntei, tipo, tô cagada? Não, perguntei o que foi. Aí ele me pergunta se eu não tô lembrando dele ou se eu não o reconheço. E eu digo que não. Sinto minha sobrancelha franzir novamente. Ele balança a cabeça e diz: sem problemas. Nos conhecemos de novo, então. Aí eu aperto sua mão e vejo que a mão dele é diferente da minha. Seus dedos parecem menores, parecem grudados um no outro. Aperto sua mão e sinto que ela é gelada e suada. E ele me pergunta se realmente eu não me lembro dele. E eu digo que não. E ele me diz: do lado de cá, no meu mundo, ele é mais velho, se parece mais velho. Peraí, e ele me diz que do lado de cá, eu não sei se foi ele que disse ou ela tá falando dela. Do lado de cá, / meu mundo, né? Do lado de cá, no meu mundo, ele é mais velho. Se parece mais velho e que nós nos relacionamos aqui. Então eu tento puxar na memória, mas não me recordo de ninguém mais velho que eu. Não me lembro de ninguém mais velho com quem eu tenha me relacionado. Então ele percebe que eu estou confusa e tira dos bolsos 4 folhas de papel de carta preenchidas e pede para que eu leia para poder entender o que está acontecendo e me lembrar dele.
Eu sinto o mundo à minha volta parar. Sons não são mais ouvidos e nem movimentos são detectados. Reparo que o senhor de idade está me olhando fixamente. Ele me olha nos olhos e diz: não leia. Se você ler, você não vai mais esquecer e vai se arrepender. Nesse momento eu sinto tudo voltar ao normal. Aquela estranha criatura, que seria o homem mais novo, é isso? Aquela estranha criatura me olhando com expectativa. Eu sinto que peguei os papéis e sinto a textura do papel na minha mão. Entrego esses papéis novamente a essa criatura. Meio sem graça, vou saindo do local, olho para trás e vejo que os dois estão me olhando. O sonho é levado então para outro lugar e me vejo de cima, fugindo de algo que eu sei ser ele, mas eu não o vejo. Me vejo fugindo de carro, de bicicleta e de moto. E então eu acordo. Então é isso, Ana. Espero que eu tenha conseguido me expressar da maneira correta. Um beijo para você e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Sabe o que esse relato me lembrou? Daquele da menina lá que numa viagem astral aceitou ajudar aquele ser esquisito lá. E aí ele foi, tipo, crescendo e cada vez que ela sonhava, ele começou a perseguir ela de uma forma obsessivo nela. Como que é o nome do relato, gente? Nunca faça promessa em viagem astral. É esse. Então, lembra que ela falou dos olhos amarelos também daquele cara que ficava perseguindo ela? Só que assim, esse cara é estranho, ela tava... Será que tem alguns perseguidores assim do astral? Só que esse cara que ela relatou agora aí é estranho, né? É estranho. Então, são muitos detalhes, né? Muito realmente para falar que é só um sonho. Então, será. Ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Era tipo um pré-casamento, tava ali. Ela fala na Coreia. 2 pessoas entram no restaurante e somente nós estávamos lá. A porta foi trancada e ouvimos o estrondo da porta se fechando. Estavam só elas lá, várias mulheres, é isso? 2 homens então entraram, sendo um bem mais velho, que parecia o Dumbledore, e um jovem. O mais velho sentou-se ao lado da noiva e ficou ali conversando. E o mais novo, que ela não tinha reparado, sentou do meu lado. As moças, é isso? Estávamos com medo. E eu sinto esse homem estranho me olhando. Então aí, esse ser que ela fala, é esse homem mais novo, estranho. E esse outro velho que entrou junto, ele deu a dica para ela. Na hora que esse cara falou, leia esses papéis para você lembrar, não sei o quê, que tudo parou, esse senhor, que parecia o Dumbledore, olhou para ela e falou, não leia. Ele deu, sabe, senão... Então ele foi uma espécie de guia, sei lá, alguma coisa que ajudou ela a não entrar numa furada ali. Com esse... E ela fala que esse homem sentava do lado dela com uma expectativa, tipo, não lembra de mim? Por isso que eu lembrei do outro relato. E, sabe, aquele olhar de esperando por ela, na expectativa, no não sei o quê. Hein? Credo. O astral é sinistro muitas vezes. Eu acho. Vou falar aqui, mas vamos lá para o próximo relato de hoje, que é este daqui. O filho abortado. É uma moça que nos conta. Ana, é um prazer mandar relatos para você e ter a certeza que você contará com respeito, de forma séria e respeitosa sempre. Eu tenho 61 anos e essa minha prima, com a qual se passou o fato, já é falecida.
Bom, na década de 70, ela vivia uma vida muito promíscua. Usava os homens para subir na vida e ter mais conforto. Apesar de trabalhar sempre, ela sempre foi muito interesseira. Foi a sobrinha querida da minha falecida mãe. Porque eu não sei. Eu nunca fui muito achegada a ela, sabe? Porque eu sabia, através da minha mãe, dos abortos que eram feitos durante anos por essa prima. Ana, eu sou das antigas. Eu sou contra muitas coisas e muitas condutas que muitas pessoas acham normais. Mas voltando à minha prima aqui, ao longo da sua vida, ela fez em torno de 32 abortos. Ela tirava fetos de até 6 meses. Ana, aos 40 anos, ela conseguiu um marido. Era um bom marido e, principalmente, ela tinha uma vida de dinheiro e muito conforto. Aí engravidou e deixou vir o bebê. Engraçado, parecia que era sua primeira gestação. Eram mimos e cuidados de todos em relação a ela. Aquilo me deixava revoltada. Mas eu tinha minha vida, tinha meu marido, meus filhos, eu era enfermeira. Tinha meus próprios problemas. Os dela, ela que entregasse nas mãos de Deus. Bem, ela fez uma cesárea num dos melhores hospitais do estado. O menino nasceu lindo, sadio. Aí ela ligou as trompas. Ana, eu não acompanhava a vida dessa minha prima. Só sabia as coisas através da minha mãe. Um dia, Ana, cansada de um plantão de 36 horas num CTI adulto, com os pés para cima em casa, chega minha mãe. Começou a falar que o bebê se negava a mamar no peito e até estranhava a mãe, preferindo a babá. Eu senti que a minha mãe queria me contar algo que a incomodava, sabe? Então eu dei corda. Ana, fiquei sabendo que a minha prima não dormia, que desde o nascimento do filho ela ouvia choros pela casa toda. Choros de dor, choro de dor de recém-nascido. E esses choros impediam ela de dormir. O marido a levou em vários especialistas e por fim a levou no centro espírita. Eu sabia que ela não era chegada a nenhuma religião e nem mesmo acreditava em Deus, mas ela estava desesperada. Minha mãe contou que no centro falaram para ela que esse filho, Minha mãe contou que no centro falaram para ela que esse filho que ela deixou nascer era o mesmo espírito dos outros 32 que ela abortou. Fez uns trabalhos lá e acho que melhorou. Ana, esse menino sempre odiou a mãe. Ele cresceu cheio de mimos, de cuidados, se formou em direito, mas sempre seco com a família materna. Parecia ressentido com todo mundo, menos com o pai. Bem, ele se tornou um monstro para a mãe quando o pai dele faleceu. Ele fez a mãe assinar documentos e a deixou na miséria. Essa minha prima foi muito infeliz. Dizia que o único que ela poupou foi o que merecia ser morto por ela. As últimas notícias dessa minha prima foi que ela morreu em um quartinho na casa de uma irmã que ela desprezava porque era pobre e faleceu de Alzheimer, com Alzheimer. O filho não pagou nem o sepultamento da mãe. Nós, da família, fizemos uma vaquinha e demos um enterro digno a ela. Afinal, não somos juízes de ninguém, não é? Nunca mais soubemos dele. Soubemos recentemente apenas que ele mora em outro país. Não existe ato sem consequência. Dizem que enquanto tem semanas, não podemos chamar de pessoa, mas farelo de pão não deixa de ser pão, não é verdade? Ana, beijos em todos e nos assombrados também. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ela foi aqui uma maledite, digamos assim, né? E, gente, olha, eu escutei uma história de alguém, né, de uma moça lá na Horror, também falando em relação a uma história desse tipo muito interessante em relação
a aborto, a criança falar depois, mas foi o contrário, né? Foi até uma história muito bonita. Ela tinha tudo para ter abortado e não fez, porque a criança foi fruto de um abuso. E mesmo assim ela deixou vir e num momento a criança, do nada, pequenininho, acho que 3 anos, não sei, virou para ela e agradeceu. Falou, obrigada por ter me deixado nascer. Vai falar. Vamos para o segundo relato de hoje, que é Relato de um Policial Militar. Ah, não, o título é outro. Lá em cima tá escrito Relato de um Policial Militar, mas dentro, no corpo do e-mail, tem outro título, que é O Ser Demoníaco que Apareceu Durante as Nossas Rondas. Vamos lá. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulano. Não se preocupe com nomes, mas estão trocados? Vamos lá. Sou policial militar no estado de Pernambuco e exerço minha profissão no litoral sul do estado. O relato que irei contar foi uma das minhas maiores experiências com o sobrenatural e ainda hoje é motivo de arrepiar a espinha. Eu faço parte de uma equipe especializada da PM de Pernambuco, é isso? Que é o GAT, Grupo de Apoio Tático Itinerante. É uma guarnição especial onde cada viatura é composta por 4 integrantes, todos muito bem armados com pistola, fuzis calibre 7.62 e outros equipamentos necessários para conflitos armados e distúrbios civis. Na minha equipe são todos muito sérios, homens comprometidos com o serviço, pais de família, e 2 deles eram muito céticos até o dia do ocorrido. Durante o dia, nada de extraordinário aconteceu. Foi um dia relativamente tranquilo. Fizemos várias abordagens, encharcamos bem o terreno, apreensão de drogas, etc. Já na parte da noite, ficamos nas cidades com maiores índices de CVLI, eu não sei o que é isso, e tráfico de drogas, pois nossa guarnição não é fixa em uma só cidade. Nós temos a liberdade de rodar toda a área. Quando o relógio bateu meia-noite, paramos em um posto de combustível para tomarmos um café e conversar um pouco com os frentistas, a fim de passar o tempo. Após uma breve conversa, resolvemos retornar ao zero para o nosso descanso. A noite estava muito bem iluminada pelo brilho da lua e das estrelas. Dava para enxergar muito bem, sem nenhum auxílio de luz artificial. Estávamos no inverno e fazia frio. Não tinha sequer uma viva alma na estrada, e isso não nos incomodava, pois significava paz, tranquilidade. Mas esse mundo policial tem o péssimo hábito de inverter a situação de uma hora para outra. Quem atende ocorrências sabe muito bem o que eu estou dizendo. Vínhamos a 80 km por hora, quando em uma parte da estrada, que é cercada de bambus e vegetação densa, avistamos então no acostamento da pista uma criatura semelhante a um homem, porém muito alto, mais alto que qualquer homem dessa terra. A criatura estava enrolada em um lençol muito sujo que cobria sua cabeça e seu corpo até os joelhos. Ele estava de costas para nós e parecia não se importar com a aproximação da viatura, como se ele quisesse despertar na gente o interesse e a curiosidade. Ana, há muito tempo eu trabalho com esses caras e nós desenvolvemos uma sincronia de pensamento e ação. Não precisa dizer nenhuma palavra. Quando um integrante da equipe nota algo de suspeito, automaticamente todos os outros se conectam ao mesmo alvo. Eu tenho certeza que os companheiros policiais que estão ouvindo esse relato vão saber bem o que eu estou dizendo. Todo mundo focou naquela estranha criatura. Com as armas em punho, paramos bem atrás daquele ser e pudemos ver que ele tinha a pele completamente negra,
Estava descalço e com a cabeça baixa. Com uma voz áspera e rouca, o comandante gritou: Polícia! Coloque as mãos na cabeça! Foi então que ele virou-se e olhou diretamente para nós. Seus olhos eram enormes e redondos, e deles saía um brilho vermelho, tão forte que fazia ofuscar a nossa vista e impedir que conseguíssemos focar em seu rosto. Eu consegui ver os seus dentes. Ele tinha grandes presas caninas que parecia refletir com o brilho daqueles olhos demoníacos. Ele deu um berro estridente, extremamente alto e aterrador. Foi algo horrível de se ouvir. Era claramente o som produzido por uma criatura demoníaca. Eu gelei dos pés à cabeça, mas logo o som daquele ser sobrenatural foi substituído pelo som dos disparos de nossas armas de fogo. Aquele ser então deu um salto gigantesco, atravessando para o outro lado da rodovia. Com apenas um salto, ele correu para dentro dos bambus e desapareceu na mata. Após isso, entramos aterrorizados dentro da viatura, todos os 4 pálidos, se tremendo, com a feição de espanto e sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Nenhuma palavra foi dada até chegarmos no 0, e quando chegamos lá, nenhum de nós conseguiu dormir o resto da noite. Essa foi a prova viva, para nós, que o mal existe. Todos nós chegamos à conclusão que naquela noite a gente deu de frente com a personificação do próprio mal e que o mundo espiritual é real. Esse foi o meu relato, Ana. Um forte abraço. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Que bicho era esse? Dava para ver os pés. Ele estava coberto até o joelho. Era muito alto. Quantos metros aproximadamente? Coberto com um lençol. Será que ele estava querendo se esconder? Será que ele era uma transformação? Será que ele era uma pessoa que se transformou em algo e estava tentando se esconder, por isso o lençol? Ou era o clássico fantasma que usa um lençolzinho? Não, acho que não. E esse olho vermelho? Homem-mariposa? Olho vermelho, brilhante, presa? Mas era grande, olhos enormes, redondos e vermelhos que chegavam a ofuscar a vista. Coberto com lençol. Interessante, né, pessoal? Muito interessante. Se alguém já viu algo parecido, manda o relato pra gente, certo? Peraí, gente, deixa eu só ver aqui. Vamos ver esse daqui, ó. Maledite sem arrependimento. Olha! Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana e todos os nomes já estão trocados. Acompanho o seu canal desde 2018. O primeiro relato que eu ouvi foi o do bode Inês. E o relato se passa no interior do meu estado. Não vou revelar a cidade para não ser reconhecida. Ok, muito bem. No ano de 2014, abri um clube de dança na minha cidade. Era novidade, porque eu nem saía de casa mesmo. Me sentia só assim, sem ânimo mesmo, para me arrumar e sair. Até que um dia eu fui convidada por uma prima, que aqui vou chamar de Júlia. Júlia e eu saímos para conhecer o tal clube. Chegando lá, ficamos no lugar afastado do pessoal que dançava, até que um rapaz me chamou para dançar. E eu, toda tímida, aceitei. Dançamos uma música e logo ele pediu meu número de celular. E eu passei. Nem sei por que eu fiz isso. Grande arrependimento. No dia seguinte, comentei com a minha prima sobre o tal rapaz, que aqui vou chamar de Carlos. Falei com a prima Júlia e ela me deu conselhos de dar uma chance para o rapaz. Não demorou muito, meu celular encheu de mensagens fofas. Era bom dia, boa tarde, boa noite, como foi seu dia? Eu me derretia, achando que ele gostava de mim. Até que ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Eu estava já apaixonada, fragilizada
E ele logo percebeu isso. Me convidou para ir na casa dele, eu fui e que arrependimento. Ele ficava insistindo para que dormíssemos juntos. Entendedores entenderão o que estou querendo dizer. Aconteceu então o que eu não queria. Parecia que eu estava fora de mim. Sei lá, eu fui criada com princípios. E naquele momento tudo desabou sobre mim. Carlos agora não estava nem aí para mim mais. Eu ligava para ele para saber quando a gente podia se ver. E ele sempre dizia que não queria me ver. E depois de tanta insistência minha, ele acabou me revelando que só queria tirar a minha virgindade e nada mais. Agora que conseguiu o que queria, eu não significava mais nada para ele. Ele disse isso ainda por cima. Ele começou a postar fotos em seu Facebook com notícias. Com notícias não. Começou a postar fotos em noitadas com várias amigas. E quando não ia bem com as outras, aí ele me procurava. Ou seja, era fácil, né? Pois não precisava pagar por serviços íntimos, né? Quando queria, vinha ali atrás de mim. E eu, boba, o aceitava, pensando que ele estava arrependido e queria algo sério comigo. Suas palavras doces agora se tornaram amargas. E depois de um tempo ele resolveu me deixar novamente por outra. Foram 2 anos de convivência com a outra. Não satisfeita, eu quase enlouqueci. Procurei na internet orações de São Cipriano para trazer o amor de volta. Eram inúmeras simpatias que eu fazia e nada do Carlos voltar. Eu olhava no Face dele e ele estava com ela, todo feliz, e aquilo me enfurecia. Até que minha obsessão se tornou ódio. Procurei uma mãe de santo que sugeriu vários trabalhos. Ela fez vários trabalhos de desunião, de pegar nojo entre casal. Fiz várias que eu até perdi a conta. Foram 2 anos de trabalhos, um trabalho por mês praticamente. Até que eu desisti, pois eu via o Carlos sempre sorrindo nas fotos com ela. Até que um dia, por curiosidade, vi que eles se separaram. Cantei vitória. Ele me humilhou tanto, mas tanto, tirou o que eu tinha de mais valor, que era minha dignidade. Tirou o que eu tinha de maior valor, que era a minha dignidade. Saiu contando para os amigos dele. Saiu contando da primeira noite que tivemos. Aquilo me transformou numa maledite. A outra não queria vê-lo nem pintado de ouro. E eu sorria do outro lado das redes sociais, pois ele fazia questão de deixar as suas postagens ao público. Depois de algum tempo, ele me ligou chorando e bêbado, falando que a outra havia o deixado. Haha. E eu sorria por dentro. Na conversa, eu menti a ele que eu tinha visto a outra com outro homem e que ele era um burro de estar bebendo por causa de um término. Ele pagou caro nas minhas mãos. Pude contemplar a minha vingança. Ele contava tudo para mim, que ele ficou frio com ela com ele, ela sentia nojo dele, e logo lembrei que eu tinha feito a magia do limão para pegar nojo. No dia seguinte, eu liguei para a mãe de santo agradecendo a ela por todos os trabalhos. Ela ficou feliz por tudo ter dado certo. Afinal, foram 2 anos de trabalho. Depois disso, nunca mais falei com o Carlos. E disse para ele nunca mais me ligar, porque eu agora estava com outro e que eu iria me casar. Menti, só para ver o circo pegar fogo mesmo. Eu amava vê-lo sofrendo. Passou 5 anos até que novamente eu vi que ele estava em outro relacionamento. Depois de uns meses, a atual terminou com ele, por causa de traição da parte dele, e ela estava grávida. Não deixei barato, fui na linha do tempo dele com um perfil fake e escrevi que ele não prestava e que andava com várias mulheres e que ela, a atual, era uma boba de dar uma chance para ele. Claro, ela logo se separou dele de vez,
pois ele havia traído ela e queria que ela o perdoasse. Mas é claro que ela não perdoou, pois virou chacota dos próprios parentes dela. Esse foi o meu amargo relato. Não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Aqui se faz, aqui se paga. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Então, meninos e meninas também, assim se criam maledites. Com esse comportamento, com esse tipo de atitude, você faz a outra pessoa pegar tanta raiva, não sem motivos, não é? E aí vocês, também, aí viram as coisas. É o que ela tá falando aqui, não é legal. Ela fez tudo isso por pura vingança e raiva, que eu não tiro a razão dela de sentir essa raiva. Mas e aí, procurando esse tipo de coisa, ela tá piorando pro lado dela também, acredito, né? Criando aquele karma, aquela coisa, né? Que eu sei que a raiva vem, a gente fica com raiva aqui quando lê essas coisas, né? Mas acho que a melhor coisa é deixar a vida se encarregar, porque o mundo gira e ele mesmo vai acabar colhendo os frutos que ele planta por aí, não é? E aí você segue a sua vida e, e deixa pra lá, não é? Pra não ficar criando essa mágoa, essa amargura, né? Alimentando essa raiva vai fazer mal pra você mesmo. Mas a gente entende que dá raiva mesmo, não é? E assim se criam maledites. Próximo relato. Macaco de pelúcia assombrado. É uma moça que nos conta, ela tem 26 anos e é de Goiás. Ciclaninha tinha 3 anos e ganhou um macaco de pelúcia. Fulana, sua mãe, o colocou em cima da cômoda. Quem era Ciclaninha? Era parente, sua, prima, amiga, irmã? Quando vocês contarem o relato, por favor, me sintonizem, me situem dessas situações. Mas vamos lá. Ciclaninha tinha 3 anos e ganhou um macaco de pelúcia. Fulana, sua mãe, o colocou em cima da cômoda, ao lado de sua cama. Certa noite, a fulana acordou com a Ciclaninha chorando muito. Então foi ver o porquê daquela choradeira toda. Ciclaninha apontou para o macaco de pelúcia e disse que o macaco estava fazendo careta para ela. Fulana não deu muita importância, achando que era apenas imaginação de criança, né? Mesmo assim, levou a Ciclaninha para dormir em seu quarto. Na noite seguinte, aconteceu a mesma coisa. A Ciclaninha chorava e contava entre soluços que o macaco estava fazendo careta para ela. Então, na noite seguinte, Fulana resolveu fazer um teste. Tirou o macaco do quarto e colocou na sala. Nessa noite, a Ciclaninha dormiu a noite inteira tranquila, sem choradeira. Ela voltou o macaco para o quarto da Ciclaninha e novamente ela acordou chorando no meio da noite. No final de semana, a fulana resolveu fazer um churrasco e chamou alguns amigos. O filho de sua amiga pegou o bendito do macaco para brincar e depois de algum tempo eles ouviram o choro do menino, que veio correndo do fundo do quintal onde estava brincando com o macaco. Ele estava aos prantos e ao perguntarem o porquê, ele disse: "Eu não quero mais brincar com aquele macaco. Ele zombou de mim, me mostrou a bunda." Me mostrou a bunda e ainda me mordeu. Gente, olha que macaco travisso! E realmente havia marcas de mordida no braço da criança. Todos ficaram intrigados com o que o menino disse, mas logo pensaram que era só imaginação de criança. Ninguém dá ouvidos para criança, né? Então, depois de alguns dias, uma senhora crente, dessas que visitam as casas para pregar, visitou a casa da fulana. Ela entrou e se sentou no sofá, e em frente a esse sofá ficava a estante em que estava o tal do bendito macaco. Ela pediu um copo d'água e então a fulana foi buscar na cozinha. Mas quando voltou, a mulher estava branca, como se tivesse visto um fantasma. Fulana achou estranho a cara da mulher, mas não falou nada. A mulher então perguntou onde ela tinha arrumado aquele macaco de pelúcia.
E ela disse que a sua filha ganhou de alguém, mas que ela nem se lembrava ao certo quem que tinha dado. A mulher então disse para ela tirar aquela coisa dali, porque ela não conseguia ficar bem com aquilo olhando para ela. Fulana achou estranho, mas mesmo assim pegou o macaco e o retirou da estante. Quando a mulher estava indo embora, disse a fulana que havia visto algo de muito ruim naquele macaco e que ele não era um simples brinquedo, mas sim algo usado para o mal. E lhe aconselhou a se desfazer dele o mais rápido possível. E finalmente ela fez isso. Mesmo não dando muito crédito ao que a tal mulher disse, mas já que a filha odiava o macaco e o menino também chorou por conta do mesmo motivo, ela resolveu jogar fora e a ciclaninha voltou a ter noites de sono tranquila. O macaco atentado! O macaco mostrou a bunda pro moleque e depois ficava fazendo careta. Na verdade, o macaco não fazia nada, ele só ficava tentando o povo, fazendo careta, mas isso poderia ser o início de algo, não é? Aprendemos com Annabelle que isso pode ser o início inofensivo de uma coisa que vem piorando, piorando, até. Mas então será que alguém deu um macaco enfeitiçado para a criança com alguma maledite? Deu esse macaco com um motivo mais obscuro? Mas o macaco até então não fazia nada demais, só fazia careta, que eu também não julgo essa criança, porque qualquer brinquedo que ficasse fazendo careta para mim também ia me dar bastante medo e eu já teria queimado esse macaco já faz tempo. E ainda mais que me mostrasse a bunda, macaco. Não, o macaco mordeu, fazendo nada de perigoso, não. O menino disse que o macaco mordeu, mas ele mesmo que, meio que tinha atitudes de macaquice mesmo, assim, sabe? Que nem macaquinho que você vê no zoológico. Eles fazem essas traquinagens, né? Quando não cata cocô e joga no povo. Mas é meio um macaquinho Jumanji, sei lá. Não sei, gente. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.